Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal, muito obrigado por seguir todo o conteúdo que eu já publiquei aqui até o momento. Espero que ele tenha te ajudado já a dar mais um passo na direção da sua consistência. Eu peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Peço já que você deixe o seu like nesse vídeo para ajudar o trabalho. É para isso que eu tô aqui. Eu sou caça-like, né? E é assim que o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo, gosta dos assuntos que eu trago aqui, né? Para te ajudar. Peço que você deixe seu comentário, se inscreva no canal, acione as notificações do sininho para receber todas as novas publicações. E fica comigo até o final, porque nesse vídeo aqui eu vou te dar a continuação daquele último vídeo que eu postei sobre os times que eu uso para mim nessa época do ano aqui, quando tem data FIFA, quando os maiores campeonatos da Europa já acabaram, né? E eu vou te entregar aqui de bandeja, gratuitamente, o motivo que esses times são bons para serem usados, por que que eu coloco eles na minha lista, e se você usar também, você vai ter o mesmo potencial de lucro que eu tenho quando eu faço as minhas entradas. Então bora aí e a gente vai ver aqui mais alguns times de potencial para você construir as suas listas nesse momento da temporada. Então, vamos começar aqui com com times da Finlândia, né? Vou colocar aqui o primeiro que eu vou mostrar para você agora. Vai ser vai ser o Helsinki, o HJK da Finlândia. Então vou te mostrar aqui, ó, por que que eu uso o Helsinki nesse momento do campeonato, tá? Ele é o time que vem no topo, né? Da minha lista da Finlândia. E eu uso ele porque até agora no campeonato, tá? Até agora no campeonato ele é um time de ambas marcam, tá? E ele tem 30% de jogos sem sofrer, 30% sem marcar. Ele é um time que joga e permite que o adversário jogue. Ele é um time que se envolve em ambas marcam, né? Então você consegue extrair dele aqui um potencial mais elevado para gols, porque você consegue que ele permita que o adversário jogue, né? Ele tem ataque consistente, permite que o adversário jogue também. E aí você consegue um time um pouco mais. Os jogos um pouco mais abertos. E você consegue pegar os greens. O padrãozinho que ele vem acrescentando nesse início de campeonato aqui é do 31,45 para baixo, né? Ele vem aumentando aqui o envolvimento em gols, ó. Tanto de gols marcados quanto de gols sofridos. E aí, ah, como eu uso os meus times para poder entrar a partir do 31,45, na maioria das vezes, então esse aqui me entrega justamente o que eu preciso. Outro time que eu uso aqui na Finlândia é o KuPS. Você já botou dinheiro no KuPS, não? Já? Eu coloco dinheiro, eu enfio dinheiro no KuPS toda semana quando tem jogo aqui, ó. Aqui. Como é o nosso querido KuPS? O KuPS tem uma defesa forte em casa, tem um ataque fraco fora de casa, e o ataque, né, em casa é uma coisa, fora de casa é outra. E quando ele joga no global até aqui, né? São poucos jogos ainda que teve na campanha casa fora. Então, por isso eu não estou levando muito em consideração esses dados aqui. Estou levando mais em consideração o global pelo andar do campeonato que teve até agora. O Cubs é diferente do Helsinki que eu acabei de te mostrar, porque ele tem uma defesa um pouco mais forte. Ele tem um ataque que funciona, mas a defesa dele é mais voltada para o clean sheet, né? Ele é um time mais controlador de jogo. Então, por isso ele entra em segundo plano na minha lista.
Porque eu tenho que tomar cuidado contra quem esse time joga. Porque senão ele transforma o jogo num jogo travado, né? E ele tem capacidade defensiva. Então, por isso ele entra em segundo lugar. E aqui ele tem um padrãozinho de gol, né? Do 16,30 para baixo, onde começa a chegar a odd, né? Ele até começa a marcar gol 15 minutos antes de quando eu costumo fazer as entradas no mercado. Então, por causa disso daqui, né? Ele entra em segundo plano. Mas é um time consistente, né? Ele faz parte da minha lista por isso. Só fica em segundo plano por causa dessa condição defensiva diferente do Helsinki. Depois vem o Inter Turco. O Inter Turco. Aqui. O Inter Turco. Ele também faz parte da minha lista. Né? E ele faz parte da minha lista na terceira posição. Porque ele também tem uma defesa forte, né? Fora de casa. Isso está interferindo aqui nos resultados que ele tem no global, né? No global do campeonato. E quando eu altero aqui, por que ele entra em terceiro lugar? Né? Porque ele fica atrás, ele fica depois do Cups, né? Só porque o ataque dele oscila, né? Ele tem um ataque que oscila, o ataque aumenta e diminui, aumenta, né? É um ataque que não é muito constante ao longo dos 90 minutos. Então, por causa disso, eu coloquei ele aqui em terceiro lugar. Né? É um time que tem ataque consistente, porém, ele não é um ataque muito constante ao longo dos 90 minutos. Ele tem hora que ele para de atacar e começa só a se defender. Né? E aí, por causa disso, eu deixei ele aqui no terceiro lugar. Certo? Mas também o Inter Turco é um outro time que eu coloco na minha lista. Que você também pode colocar como sendo um dos melhores times para você poder usar nessa época do ano aqui, mirando os campeonatos de menor potencial, né? Na Europa. Depois desse a gente vem para o Ilves. O Ilves é esse daqui, ó. O Ilves, por que eu botei o Ilves na minha lista? Porque o Ilves, ele tem ataque consistente, ó. O ataque dele é o mesmo tanto em casa quanto fora, né? No global se mantém aqui os dados constantes dele. O problema do Ilves é que ele também mantém uma defesa forte em todas as campanhas, né? Em casa, fora, e o global se mantém constante. Então, por ter uma defesa mais sólida, diferente dos demais, né? Ele fica em último lugar porque esse aqui sim, esse aqui controla extremamente melhor que os outros, o jogo, né? E ele tende a ficar com jogos um pouco mais travados. O ataque é bem melhor em segundo tempo do que em primeiro, o que faz ele fazer parte da minha lista, né? Por isso que ele faz parte da minha lista. E o ataque é consistente, marcando gol aí em 100%, não, 80% dos jogos nas campanhas, né? Então, por isso que o Ilves faz parte da minha lista. Então, na Finlândia, é o Helsinki, o Kups, o Inter Turco e o Ilves. Depois disso, essa é a primeira divisão da Finlândia, tá? Essa é a primeira. A gente vai ver aqui a segunda divisão da Finlândia. E aí a gente vai procurar aqui o TPS. Esse time aqui. O TPS na segunda. Já operou na segunda divisão da Finlândia? Você não sabe o que você tá perdendo, brother. Joguinhos, times bons para over, times bons para HT
até, né? E a gente tem aqui ataques consistentes também que você pode usar para o over, tá? Então o que que ele tem aqui, ó? Ele tem aqui, ele é um time constante, né, em ataque. O ataque dele é consistente ao longo de todas as campanhas, casa, fora, o global se mantém. Eu tô falando do global porque o campeonato ainda tá bem em começo. A campanha casa, fora fica um pouco destoante aqui, se a gente for pegar só esses dados. A defesa é defesa de time de ambas marcam, né? E ele mantém a característica de ambas marcam em todas as campanhas. Então, por isso, por jogar e permitir que os adversários joguem, ele ganha, né? Ele ganha importância na minha lista. Porque eu consigo pegar gol dele ou gol de qualquer outro adversário que ele jogue, né? E aqui no global, eu falei, né? Esses times têm condição para HT. Então você já tem aqui o HT e tem um segundo tempo onde a fragilidade dele aqui, ó, do 31:45 para frente, a fragilidade aumenta, ó, tá vendo? E essa fragilidade aqui ela ajuda, essa fragilidade aqui ela acaba ajudando na hora dos gols acontecerem, tá? Do 31:45 para frente aqui. Então por isso o TPS vem para minha lista em primeiro lugar na segunda divisão da Finlândia. Depois a gente vem pro Clube 04. Clube 04 é outro também que eu coloco na minha lista. Vou alterar aqui para campanha casa. Vou pegar esse daqui. O Clube 04, vou botar no global aqui de novo. O Clube 04, ele... por que ele vem em segundo lugar na minha lista? Porque ele é um time de ambas marcam, continua sendo. Só que o ataque dele oscila, né? O ataque dele é bom fora de casa, não tem sido tão bom em casa, né? Então ele oscila em termos de marcar gol. Por isso ele vem em segundo lugar. O TPS é um pouquinho melhor para o meu método, mas continua sendo o time de ambas marcam, tá? Então ele vem para minha lista e tem um segundo tempo melhor do que o primeiro. A fragilidade dele começa a aumentar aqui no 31:45, né? 31:45 aumenta a fragilidade e no segundo tempo aumenta aqui o volume de gols marcados, né? Os últimos 15 minutos, 76,90, aumenta fragilidade e também potencial para marcar gols. Então, por isso ele vem em segundo lugar nessa lista aqui. Você também pode colocar, tá? TPS, Clube 04, não tenha medo, porque são times consistentes em marcar gol, tá? E o que você precisa selecionar para sua lista quando vai fazer over são times que chutam e marcam gol. Você não precisa nem ver ele chutar. É só extrair daqui os dados característicos, como eu tô te mostrando aqui, né? É um time que marca gols e ele te entrega lucro no longo prazo. Depois desse é o Equenas, é o Eife aqui, ó. O Eife, vou pegar esse jogo aqui. O Eife vem para minha lista também, só que ele vem em terceiro lugar, né? Por que que ele vem em terceiro lugar? Porque fora de casa ele tem uma defesa um pouco mais sólida, né? Em casa ele é extremamente ambas marcam e fora de casa ele tem uma defesa um pouco melhor. Então, como ele oscila o comportamento, né, da campanha casa para a campanha fora, ele vem destoando nisso. Então, ele vem na terceira posição, né? O global indica que ele é um time que se envolve em ambas marcam, mas porque em casa ele é 100% ambas marcam. Então, fica nisso. Aqui, ele aumenta aqui, né? O envolvimento em gol a partir do 16:30 até o fim do jogo, né? 16:30 até o final do jogo. Aumenta aqui. Então, ele tem ataque consistente. É só o fator defensivo dele que tá mudando, né?
da campanha fora, ó, fator defensivo. O ataque não. O ataque é consistente, marcou gol em pelo menos 75% da campanha fora, 100% da campanha casa. Depois do Equenas tem o Late. Esse mesmo timinho aqui, ó. O Late. Este time aqui, quando a gente pega ele para botar na lista, a gente tem um time que tem uma defesa mais sólida, tá vendo aqui, ó? 75% sem sofrer em casa, 60% fora. É um time mais defensivo no global, apesar de ter um ataque consistente. Marcou em 100% casa, 80% fora. Por isso ele entra na lista, por causa do ataque. Mas ele cai no ranking porque ele mantém um fator defensivo mais sólido, tanto em casa quanto fora. Então ele vem em último nessa lista aqui, porque com times assim, se você colocar ele para jogar contra qualquer adversário, vão haver jogos em que ele vai travar esse jogo. O jogo vai ficar ruim, você vai ficar aí torcendo pro gol sair, esse gol vai demorar. Você vai começar a entrar em desespero, em pane aí, porque você não conhece o time. E você tá usando a lista de alguém que falou para você que o jogo é bom, né? Que o time serve para estar na lista. Então, prefira os times que mais têm características de ambas marcam, tá? Tanto casa quanto fora aqui. E o Late, ele tem o fim do HT e o fim e a última meia hora de jogo como as mais fortes dos jogos que ele faz, né? No geral, fim de HT e a última meia hora são os melhores. Então, aqui foi a primeira divisão da Finlândia e a segunda. Agora a gente vai ver os jogos da República da Irlanda, a primeira divisão da Irlanda. E eu vou começar aqui pelo Cork. É o Cork City. Cork City é um time, apesar de onde ele tá na tabela, né, o Cork City tá lá para baixo, né? É um time de zona de rebaixamento. Porém, quando você olha aqui a campanha casa fora dele, ó, ele sofre em 100% dos jogos, tanto casa quanto fora, mas também marca tanto casa quanto fora, ele marca em 89% dos jogos. É um time que está em zona de rebaixamento, mas é extremamente ambas marcam. Então, por isso ele entra aqui no topo da minha lista, tá? É um time extremamente legalzinho para a gente poder usar em qualquer campanha aqui, ó. Jogando em casa, né? Ele tem aqui, ó, padrãozinho legalzinho pro meu método. Por que que eu não tô usando o global aqui? Por que que eu não tô lendo o global? Porque esse campeonato aqui já passou de 15 rodadas. Então já é casa fora aqui, tá? Então aqui, ó, ele tem um padrãozinho legalzinho pro meu método, 31,45 para baixo, em casa, né? Vou pegar um joguinho fora dele aqui, ó, pra você poder olhar. Um jogo fora de casa, ele tem aqui, ó, fora de casa, ó, os dados que eu falei para você, e fora de casa começa aqui também, ó, 31,45 para baixo, tem o gráfico de gols com maior envolvimento, né, daqui para baixo. Então, por isso se enquadra perfeitamente no meu método de over limite, né? O próximo time que eu vou mostrar para você é o Shamrock. Esse daqui. Este gajo aqui. O Shamrock. Vou pegar aqui, ó. Pegar um 0 a 0 dele aqui. E vou mostrar aqui em casa. Por que que ele vem em segundo lugar? Porque ele ambas marcam fora de casa. Shamrock ambas marcam fora de casa. Em casa, não. Em casa, ele é um time controlador de jogo, né? E tem um ataque que marcou gol em 89% dos jogos. Então, ele tem ataque consistente, serve para a lista, apesar da característica dele mudar
de jogar quando ele joga em casa, para quando ele joga fora. Em casa ele tem um padrãozinho que eu curto aqui, né? 16,30 para baixo, especialmente 31,45 para baixo, né? Então é por isso ele faz parte aqui. E quando ele joga fora de casa, vou botar esse jogo aqui. Fora de casa, aí ele é mais ambas marcam, né? Tá aqui, ó. E só que ele se envolve um pouco mais em gol a partir dos 16,30 para baixo. Aí já começa a não ficar tão encaixado no que eu gosto, mas quando entra a oportunidade, ele tem a característica que eu gosto aqui, do 31,45 para baixo. O seguinte é o Drogueda. O Drogueda tá aqui, ó. Drogueda quando joga em casa, ele tem aqui, ó. Ele é um time que começa a ter uma defesa mais sólida. Ele quase ambas marcam em casa, quase. A defesa começa a ficar um pouco mais sólida, 38%. E fora de casa ele já ultrapassa os limites, né? Ele é um pouco mais defensivo e começa a ficar sem marcar gol em alguns jogos. Então, ele entra depois na minha lista porque o ataque é consistente, continua sendo consistente, só que a defesa começa a melhorar, principalmente quando joga fora de casa. E aqui tem o padrãozinho dele em casa, né? Aumenta bastante aqui o volume de gol do 31,45 para frente do jogo. E fora de casa, cadê? Aqui. Fora de casa ele tem aqui, ó. Ele tem uma defesa um pouco mais sólida, né? Fora de casa. E também se envolve em mais gol aqui no segundo tempo, né? O volume de segundo tempo é maior que no HT. Então por isso ele vem depois, tá? E o ataque dele não é muito consistente, igual os outros, fora de casa, né? Fora de casa ele falha um pouquinho mais. Depois disso, o Bohemians. Bohemians, cadê o Bohemians? Aqui o Bohemians. O Bohemians, quando jogou em casa, por que que o Bohemians vem nessa ordem na minha lista? Porque ele se parece um pouco com o Drogueda. Em casa ele tem uma defesa que tende a ser um pouco mais sólida. O ataque é consistente. Só que fora de casa ele inverte. Fora de casa ele vira quase que uma zebra. Ele tem um ataque que passa a não funcionar direito fora de casa, mas continua sendo frágil, né? Então, por isso que ele vem depois na minha lista. Porque ele entrega um, um quase potencial de ambas marcam e fora de casa ele é frágil, tá? Então, ele vem depois. E aqui, da campanha casa, ele mantém um ataque que marca em todos os momentos, né? E a fragilidade vem maior aqui no 16,30. Fora de casa, o Bohemians. Aí é que o bicho aperta, né? Ele passa a ser um time que não marca muito gol, né? Falha em marcar, aumenta a falha de ataque. Continua sendo frágil. E o gráfico também mostra aqui, ó, característica de aumentar o envolvimento em gols a partir do 31,45 para baixo. Então ele continua fazendo parte da lista. É um time de valor para você fazer a sua entrada. Então indico você usar ele na sua lista. Só que tenta usar ele um pouco mais em casa, tá? Fora de casa tem alguns problemas. Depois desse, o St. Patrick. St. Patrick é esse aqui, ó. Em casa, o St. Patrick é como? St. Patrick aqui em casa, ele começa a ser um time mais sólido, né? Tem uma defesa aqui mais sólida, o ataque é consistente
E fora de casa se inverte. Fora de casa ele é frágil e né, ele é parecido com o Bohemians. Em casa em casa ele é sólido, fora de casa não é, mas o ataque fica ruim. Então por isso ele vem depois. Quando joga em casa, ele começa a marcar gol do 16:30 para baixo. Então dá para começar a mirar gol dele nesses momentos. E fora de casa, o St. Patrick, aí ele começa a falhar e marcar gol, apesar da fragilidade, tá? Então ele é frágil, ó, e vem aumentando o envolvimento de gol do 16:30 para frente, né? O segundo gráfico aqui, ó. Este gráfico aqui, tá? Do 16:30 para frente, certo? Então, por isso ele vem nessa ordem da minha lista. Também é um time bom para você botar na sua lista, porém, mire ele um pouco mais em casa do que fora para poder ter um pouco mais de sucesso, ok? Agora a gente vai sair da Irlanda e vai para Islândia. Já operou na Islândia? A Islândia, cara, é o país, possivelmente é o país que tem os times que mais se envolvem em ambas marcam. Tá? Já digo logo, já mando logo aí esse dado, essa letra, né? Parece ser o país que mais se envolve, que tem os times que mais se envolvem em ambas marcam. Então, o primeiro que eu vou te mostrar aqui vai ser o Vikingur Reykjavik. E quando ele joga em casa, por que que ele faz parte da minha lista? Esse cara aqui, ó. Por que que esse cara faz parte da minha lista? Porque ele é um time que tem ataque consistente. Fora de casa, se envolveu em ambas marcam completamente, né? Marcou e sofreu em 80%. E nos momentos de gols em casa, né, ele tem aqui capacidade mais forte para HT. O segundo tempo começa a cair um pouquinho, né? E ele faz parte, em primeiro lugar, da minha lista por causa da consistência de ataque, né? De marcar em 100%. E por fora de casa ter 100% de ambas marcam, ok? Depois de... Ah, vou mostrar fora, né? Fora de casa. Aí, eu tá esquecendo, pô. Aqui, ó, fora de casa. Ele é mais ambas marcam. E fora de casa tá faltando dados aqui, né? Então vou botar no global aqui para te mostrar, tá? Então tá aqui, ó. A fragilidade dele aumenta do 31:45 para o segundo tempo, certo? Depois desse cara aqui, a gente tem o Breiðablik, esse mesmo cara aqui, ó. O Breiðablik em casa é um time de ambas marcam, né? Ele é mais ambas marcam do que o Vikingur, é fora de casa. Só que fora de casa ele tem defesa sólida, né? E é mais sólida do que o Vikingur, né? Então, por causa disso, ele vem na segunda posição. O ataque do Breiðablik começa a funcionar em casa a partir do 16:30 para baixo. A fragilidade aumenta, né, junto. E aqui vou te mostrar como é que ele é fora de casa, né? Aqui, ó. Fora de casa, ele tem aqui, já tem uma defesa mais sólida, continua tendo um ataque consistente, marcou em 75% dos jogos e tem um ataque menos consistente ao longo dos 90 minutos, né? Então vou botar no global aqui. E aqui você vê o ataque aumentando a partir do 16:30, porque isso aqui carrega dados da campanha casa, né? Você vê que fora de casa, ó, vou botar no global, vai trazer dados da campanha casa. Você vê que fora de casa ele é um time um pouco mais cauteloso, né?
menos volumoso aqui e vai ser frágil lá no finalzinho do jogo. Então, por isso ele vem na minha segunda posição desse campeonato aqui. Depois dele tem o Vestre. Cadê o Vestre? Aqui. O Vestre em casa. Como é que o Vestre é? O Vestre tem defesa forte e um ataque que não funciona direito em casa. E fora de casa, ele tem defesa forte e um ataque que funciona melhor. Então, o Vestre tenta pegar ele um pouco mais jogando fora de casa, tá? Não pega ele muito para jogar em casa, porque você vai ter um time um pouco mais reativo, ou seja, ele se defende, ele abdica de atacar para poder se defender. Fora de casa, ele já é um time um pouco mais solto, né? Fora de casa, a defesa funciona, mas o ataque funciona um pouco melhor. Apesar de funcionar com volume pequeno, né? Mas o ataque é mais consistente fora de casa do que em casa. Então, tente pegar ele nesta condição fora, tá? Em casa, prefira outros times do que esse daqui. Ok? Depois desse tem o Valur. O Valur, vou pegar aqui um jogo dele em casa. Aqui. Valur e Fran. O Valur em casa, ele é um pouco mais ambas marcam, né? Ele é ambas marcam em casa e também fora, né? Ele tem um pouco mais de igualdade de característica, casa e fora. Só que qual que é o problema do Valor? O potencial dele decai muito, né? Ó, em casa ele aumenta a quantidade de gol no HT, 16, 30, 31, 45, depois some no final do jogo. Ele resolve o jogo até os 75 minutos, depois some. Por isso ele vem depois na minha lista, ele não tem um ataque consistente até o final. E fora de casa o Valor tem aqui, ó. Ele tem um ataque que vale a metade do volume que ele faz em casa e falha em alguns momentos, né? Tem um ataque que não é tão consistente ao longo dos 90 minutos, apesar de marcar em 67% da campanha fora, né? É um ataque que ainda funciona, né? Só que ele não é tão consistente como os outros que eu já mostrei. Então, por isso ele vem nessa posição da minha lista. E por último, a gente tem aqui, na primeira divisão da Islândia, a gente tem o KR. O KR. Como é que o KR joga em casa? Em casa, o KR tem aqui, ó. Ele é ambas marcam, tá? Não sofreu em 67%. Sofreu em 67%, marcou em 100% em casa. Marcou e sofreu em 100% da campanha fora, né? Então é um time extremamente ambas marcam, o KR. Só que em casa ele tem um ataque que às vezes ele falha em alguns momentos, né? 46-60, por exemplo, ele não marcou gol nenhum. E ele marca muito gol em final de jogo, né? O volume de gol maior que ele tem até agora está concentrado nos últimos 15 minutos. Por isso que ele vem depois, apesar de ter marcado em 100% dos jogos que fez até agora, ele deixa você meio aflito, porque você vai ficar esperando esse gol sair e esse gol só vai sair lá no 76-90. Então, se a Fivelle na cadeira aí, ele marca, mas vai demorar um pouquinho, tá? Então, por isso ele vem por último na minha lista aqui. E fora de casa, o KR tem aqui, ó. Fora de casa, ele é 100% ambas marcam e
vem marcar, né, do 31:45 para frente, só que concentra mais na última meia hora de jogo e aí ele transfere dos últimos 15 minutos, dos 76,90, ele transfere para o 61,75, tá? Então por isso ele vem aqui para esse patamar da minha lista, ok? E essa foi a primeira divisão da Islândia. Vamos ver a segunda divisão da Islândia, que também tem time bom para você usar, né? Não operou na segunda, não conhece a segunda divisão da Islândia? Estamos chegando bem no final lá, né? Nós estamos embodocando lá mais pro centro da Terra, né? De tão submundo que a gente tá indo. Mas são times que valem, são times de valor que eu tô te entregando aqui para você poder pegar os seus greens nessa época de agora, né? Você saber, você direcionar a sua lista pros melhores times para você poder apostar nessa época do ano aqui e ter green. Porque se você direcionar o seu dinheiro para essa lista aqui, eu garanto para você que você vai ter sucesso nesse mês de junho, né? Pelo volume aqui de, de opções que a gente tem. Então, você consegue ter sucesso operando nesses times que eu tô te trazendo aqui. E aí eu preciso do seu like nesse vídeo. Eu preciso que você se inscreva no canal. Se você não for inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho aqui. Comenta para mim aqui embaixo, para falar para mim se você já conhecia esses campeonatos, quais times você já seguia desse daqui. Se você tá curtindo essa lista, se vai te ajudar, né? Se isso aqui é relevante para você, o YouTube poder entender que a gente tá em sintonia aqui, tá batendo essa bola aqui, o YouTube poder entender que isso aqui é relevante e entregar para mais pessoas, e assim você salva a vida de alguém como você tá sendo salvo agora com esse conteúdo, né? Ninguém trouxe para você aqui, tenho certeza que não, lista de times confiáveis para você usar, só eu tô trazendo, né? Então me ajuda aí com o seu like, com o seu comentário, compartilha para seus amigos nas suas redes sociais. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, né? Compartilha aí para que você traga mais pessoas para estudar junto com a gente aqui. E na descrição do vídeo tem as instruções para você virar membro do Escola de Trading. Virando membro do Escola de Trading, você consegue estudar comigo no grupo 3, o Já Sou um Trader de Respeito, e você consegue as minhas análises, né? Eu vou analisar jogo para você, né? Usando esses times aqui, eu vou analisar os jogos deles para você lá no grupo. Você só tem a obrigação de aplicar o seu método usando a minha análise. E você vai ter green lá junto com a gente no grupo, tá? Então, vem estudar comigo lá no grupo, lá no WhatsApp. Você vai fazer a sua inscrição como membro, pode ser por cartão de crédito ou por Pix. Você vai mandar para mim o seu número de WhatsApp no Instagram ou no Facebook. Pode ser também no e-mail escoladetrading@gmail.com. Manda para mim o seu número de WhatsApp. Eu vou te adicionar no grupo e a gente vai começar hoje já. Se você for rápido, hoje já tem análise lá para você poder estudar comigo, tá? Então vamos, bora estudar. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para seus amigos, acione as notificações no sininho, vire membro do Escola de Trading. E é isso. Bora continuar com as dicas aqui. Fechando, vamos pegar aqui a segunda divisão da Islândia. Vamos pegar o Njarðvík, né? Njarðvík. O Njarðvík, na segunda divisão da Islândia, tem aqui, ó, como é que ele joga em casa. O Njarðvík tem... ele tem poucos dados ainda, tá? Esse campeonato tá muito no começo. Então, vou botar no global aqui. E o Njarðvík, ele é um time extremamente ambas marcam, tá? No campeonato até aqui, ele vem sendo extremamente ambas marcam. E por causa disso, ele fica no topo da escolha. E se envolve, aumenta aqui a consistência de envolvimento em gol
a partir do 31,45 para baixo. E é por isso que ele vem no topo da lista. Porque ele, o volume maior de gols dos jogos dele tende a acontecer dos 31 minutos para frente. Ok? Depois desse time aqui, a gente tem o Reykjavik. O IR Reykjavik, esse aqui. O IR jogando em casa, ele tem poucos dados ainda, né? Esse campeonato ainda tá bem no comecinho, tá na rodada 6 ainda, tem muito pouco jogo pra gente analisar. Por isso, vou botar no global aqui. E no global, por que que ele vem na segunda posição? Porque ele tem uma defesa um pouco mais sólida. Então, cuidado com esse time, porque dependendo do adversário que ele pega, ele vai tentar travar o jogo. E aí o jogo vai ter um pouco menos volume de gol, vai demorar mais para sair gol, você vai ficar aí roendo as suas unhas e vai falar que o Ailton te botou na treta. Então, cuidado contra quem você põe esse time para jogar. E ele tem aqui o envolvimento em gol bem do jeito que eu gosto, do 31,45 para frente, só que ele entra em segundo lugar por causa do fator defensivo. Ele não é um time de ambas marcam. Ele não é um time de ambas marcam. Cuidado contra quem você põe ele para jogar. E por último tem o Keflavik. Esse é o nome de xarope, né? O Keflavik. Cadê o Keflavik? Aqui. O xarope para tosse. Tá? Keflavik a gente põe aqui, ó, no global. E você vai ver que ele é um time. Por que que ele vem na terceira posição? Porque de vez em quando ele abdica de atacar para poder se defender. E funciona. Né? E funciona. 50% sem sofrer, 50% sem marcar. Fora de casa ele é melhor, ele vem sendo melhor, né? Então, como não dá muito para saber o que ele ainda vai fazer nesse campeonato, porque tem pouco dado, bora deixar ele em terceiro. O ataque dele é joinha, né? Ele se envolveu aqui em momento de gol, ó, desde o começo do jogo até o final. Só que pro meu método de over limit não é muito legal, porque eu não faço HT nisso aqui. Eu não faço HT, e como eu não faço HT nisso, ele fica por último na minha lista, porque eu começo a ter que procurar oportunidade para encaixar ele, senão não consigo fazer. São times que têm ataques consistentes, que se você botar na sua lista, você vai ter os melhores jogos e os melhores times para você apostar nessa época de junho, com data FIFA, com menos opções por causa do final da temporada europeia, né? Você vai ficar só com o submundo aqui para você poder fazer as suas apostas, né? Mas se você pegar esses times que eu acabei de te mostrar aqui, você vai ter lucro no seu longo prazo. Beleza? Essa era a segunda parte dos times que eu uso para mim. Eu uso para mim isso aqui, tá? Não é só times aleatórios que eu tô te mostrando, não. Eu coloco isso na minha lista. Se você vier operar comigo lá no clube de membros, você vai ver que são times que eu coloco mesmo na lista e que a gente faz entradas nele, certo? Então bora lá estudar. Clique em curtir se você gostou desse vídeo, compartilha para seus amigos, comenta para mim aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, porque eu preciso da sua inscrição e do seu like para eu poder ganhar o meu sustento nessa parada aqui, né? Eu só faço conteúdo para você aqui porque eu sou caça-like e também sou vidrado na sua inscrição, na sua participação aqui no meu canal. Beleza? Compartilhe para seus amigos, se torne membro do Escola de Trading para você poder estudar comigo lá no grupo. Hoje mesmo, né? Vai lá, faz a sua inscrição aí como membro e a gente vai poder compartilhar as nossas análises hoje já. Muito obrigado, bons greens, hasta la próxima, bebês, porque eu fui. No próximo vídeo tem a terceira parte e eu vou te mostrar o restante dos times para a gente poder fazer as nossas apostas nessa época do ano. Muito obrigado, bons greens, fui.